Olá, tudo bem? Vamos lá. Hoje, passando aqui para compartilhar com vocês mais uma passagem bíblica, Atos 17. E é muito interessante levarmos em consideração que Deus, o Espírito Santo, acredito eu, todo fim, mas isso é uma crença minha, um ponto de vista meu, Acho que acordavam de manhã e falavam assim para Paulo: e aí, Paulo, onde nós vamos arrumar confusão hoje, Por quê? Porque era certo, desde o capítulo 10 que nós estamos vindo aqui, capítulo a capítulo, nós checamos e entendemos que Paulo sempre teve as suas questões, principalmente muito questionadas pelos doutores da lei naquela época, Então, por isso, é muito engraçado, assim, até engraçado, entendermos essa questão, Todas as sinagogas que Paulo passou, todas as praças que Paulo passou, ele sempre arrumou confusão. Então, assim, sim, Deus não é Deus de confusão, mas entenda, naquele momento era importante falar sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus nunca agradou, principalmente quando incomoda principalmente aqueles que estão acostumados com uma situação de calmaria, aquela situação cômoda. Então, a palavra de Deus realmente vem para incomodar essas questões. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um título que no 17, capítulo 17, versículo 1, Paulo anuncia Jesus, o Messias. E esse anúncio, ele foi feito, eu estou lendo capítulo 17, foi feito, Atos 17, e esse mencionar que Paulo anuncia Jesus como o Messias, está exatamente no versículo 3, onde ele proclama: este Jesus que vos anuncio é o Messias. Então está no finzinho do capítulo do versículo 3. Mas eu quero seguir aqui adiante, eu gostaria que você verificasse, obviamente eu tenho essa Bíblia aqui, já falei nos nos vídeos anteriores, que gosto da Bíblia de papel para rabiscar, fazer as minhas anotações, e peço que vocês façam o mesmo, mas verifique na íntegra cada palavra, cada situação que eu venho falando aqui, por favor. A Bíblia é viva, eficaz e principalmente muito interessante de ler. Como eu tenho visto, para mim realmente é o melhor livro a ser lido e é importante lê-lo todos os dias. E nós estamos lendo uma série de Atos. Mas o que eu quero... O capítulo é riquíssimo em passagens novamente, e onde quero destacar com vocês hoje é o versículo 32, mas para isso eu preciso voltar aqui no 16 para ter o contexto desse versículo. Depois que Paulo fugiu de duas ou três cidades aqui nos versículos anteriores, nós vamos aqui para o versículo 16, onde ele está em Atenas aguardando os companheiros.
E lá em Atenas, Paulo começa a dar uma voltinha pela cidade, entende que é uma cidade com muitos ídolos, né? Com muitos estatuetas de ouro, prata, bronze, né? Que representavam os deuses daquela região naquela época. E ele começa a bater forte sobre essa questão, ou seja, de novo, arrumando confusão mesmo, mas o princípio era despertar a curiosidade daquela palavra para contrapor a palavra de Deus sobre aquelas coisas, que o objetivo dele era a conversão daquelas pessoas daquela cidade. Então vamos lá. Então ele contesta em praça pública mesmo toda aquela questão de ídolos, aquelas situações. E aí ele é levado até um tribunal de justiça, né, que aqui no versículo 19 é chamado de aerópago. Eu pesquisei isso no Google, corresponde a Tribunal de Justiça ou Tribunal de Conselheiros, não precisa necessariamente ser de justiça. Pois bem, chegando lá, ele, contestador como sempre, ele coloca a posição firme dele de cristão, é aquilo que ele sempre tem feito, dono da palavra como sempre, e coloca realmente a questão ali na mesa, principalmente dos ídolos e de uma questão, ele fala sobre culturas ignorantes, ele fala aqui. Então, assim, aqui no versículo 23. Então, ele chega a ser duro mesmo, sobre... ele fala sobre um Deus desconhecido, ele pega essa adoração de um Deus desconhecido e inverte para posicionando que Deus era melhor, e o Deus da Bíblia, o Deus nosso, né, da Bíblia aqui, que nós estamos falando já há um bom tempo, ele era melhor do que aquele Deus que eles adoravam como um Deus desconhecido. Pois bem, e ele foi falando e colocando as suas questões, e chegando aqui no versículo 31, ele coloca uma questão aqui sobre Jesus Cristo, né? E ele fala que Deus o ressuscitou Jesus Cristo, e ressuscitou ele dos mortos, né? Dentre os mortos. Então, aqui bem no finzinho do 31. E aí começa o 32, onde que eu quero realmente falar com vocês sobre isso. No 32, a maioria daquele pessoal que estava ali assistindo o julgamento ou julgando, começaram a debochar dele, falando o seguinte: olha, nesse assunto que você já vem debatendo há um bom tempo, deixa isso para outro dia, nós estamos aqui para entender quem é você, o que você traz. Então, essa questão do teu Deus aí, a gente não quer escutar não, e começaram a zombar dele. E deram como encerrado aquela questão, e depois dessa zombaria, Paulo se retirou do meio deles. Ou seja, meu entendimento é que realmente chegou ao fim daquela sabatina que estavam fazendo com ele ali, né? Beleza. E o que aconteceu? E eu quero deixar bem claro para todos nós cristãos, todos aqueles que levam a palavra, todos aqueles que colocam
sobre suas vidas a prioridade do Espírito Santo. Então, quero falar aqui qual foi a postura de Paulo e espero que todos nós sejamos dessa mesma forma. Aconteceu que, porém, homens se juntaram a Paulo e creram. Entre eles, Dionísio, um membro do conselho. Um membro do conselho juntou-se a eles. E uma mulher chamada Damaris, e com eles outras pessoas. Aqui encerra o capítulo 17, no versículo 34. Vai acontecer em vários momentos, e eu tenho isso todo santo dia, toda vez que eu vou falar sobre a palavra de Deus. Pessoas vão zombar de você, pessoas vão rir de você, pessoas vão chegar até você e te criticar. Pessoas vão chegar até você, como em alguns países, e vão te prender. Em alguns países, te proibir. Em alguns países, até matar alguns cristãos, como tem feito já há muitos anos. Entenda. Quem escolhe aquele que deve ouvir é Deus. Nós só somos atalaias. Nós só falamos aquilo que o Espírito Santo tem colocado em nossas vidas, aquilo que o Espírito Santo tem colocado em nossa boca. Então sejais atalaia, sejais ferramentas do Espírito Santo. De novo, no 32 inteiro, as pessoas zombam de Paulo ali em Atenas, dentro de um local de julgamento. É como se hoje todas as pessoas que tivessem um julgamento zombassem do réu. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Pois bem, depois dessa zombaria, eu entendo que acabou o clima ali. E Paulo saiu do local. Depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles. Paulo saiu. Levando em consideração que ele era réu e estava num local de julgamento, ele não poderia sem permissão. Então, eu entendo que ali acabou. Pois bem, e aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Queria deixar exatamente isso com vocês, falando sobre a possibilidade de poucos crer. E é isso que nós temos buscado todos os dias. Se falarmos para 10, 2, 1 entender a palavra, tá tudo certo. Se espalharmos Bíblias, 100 Bíblias, e 2 lerem, tudo bem. O Espírito Santo de Deus conduz cada pessoa. O Espírito Santo de Deus escolhe as pessoas. E nós devemos falar para todas essas pessoas. Não importa quantas delas vão crer, quantas dessas vão se converter a Cristo e quantas dessas vão para o céu, vão viver a vida eterna com Cristo. Não importa, nós devemos falar. Nós somos ferramenta do Espírito Santo. Que Deus complete essa palavra em seu coração e que Deus o abençoe. E até a próxima.